Eu amo Jesus. Amém. E por isso eu amo a sua palavra. E amando Jesus, eu amo a verdade de Jesus. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. O amor a Jesus é um amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, versículo 6. E como nós amamos Jesus, eu amo Ele, você ama Ele também, nós seguimos o seu exemplo. E Paulo disse em Romanos capítulo 15, versículo 8, que por amor à verdade de Deus, Cristo se tornou servo. O amor e a verdade não são incompatíveis. Tanto que Paulo disse em Efésios 4, versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A palavra seguir a verdade tem dois aspectos, de falar e de praticar. Na verdade, na língua original é uma palavra só. Vamos criar aqui uma palavra nossa, verdadear. Então, toda a vida tomada e expressando a verdade de Deus e de Jesus. Não quero ser como aqueles a respeito dos quais Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2, versículo 10, pessoas que rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Eu amo Jesus. Eu amo a sua palavra, a sua verdade, a sua revelação, a sua obra e a adoração a Ele. Agradeço o convite de estar aqui hoje com vocês para falar a respeito da nossa adoração a Deus, em particular, o nosso canto. Eu vou fazer uma coisa meio inédita hoje. Vou falar sobre o canto, quase sem mencionar a passagem da Bíblia sobre o canto. E você já está ficando assim. Porque por trás dessa verdade a respeito da nossa adoração, de nós cantamos louvores a Deus sem instrumento de música, nós temos que voltar para alguns princípios mais básicos ainda, tratando da autoridade de Deus. E é isso que nós vamos fazer essa manhã, Deus nos permitindo. Durante a escola dominical, vamos falar mais especificamente os princípios básicos a respeito da adoração de Deus e da edificação aos irmãos por meio do cântico. Abra comigo, por favor, em Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. Ao longo da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamentos, nós temos instruções e exemplos de como a palavra de Deus deve ser tratada. Provérbios 30 é uma dessas passagens que muitas vezes não damos muita atenção. Aqui nós temos uma expressão de humildade, da humildade necessária para justamente receber a sabedoria de Deus. Então não é à toa que ele fala assim logo em seguida, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. De contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso.
2 coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Você faz uma oração dessa? Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu Senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros, olha só essa palavra que nós encontramos lá em cima. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. 2 filhas têm a sanguessuga. Dê, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem, é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra cuja sede nunca se aplaca e o fogo que nunca diz, é o bastante. O que isso tem a ver com o instrumento de música e o não uso do instrumento na adoração de Deus? De nós cantarmos só pela voz? Calma, fique frio. Hoje não é difícil não. Nesse frio aí, né, do inverno que já chegou, nós vamos chegar lá. Vamos chegar. Porque aqui nós temos um versículo assim importante nesse sentido. No meio de colocações aqui de humildade e de orgulho, nós temos um versículo aqui que fala sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é comprovadamente pura. O que acontece quando você acrescenta algo a um produto puro? De vez em quando sai na notícia que algum produto aí no mercado foi adulterado. O que significa isso? Colocaram outras coisas aí dentro daquele produto para ficar mais barato, para vender, para a empresa ganhar mais. Então, se eu vou comer mel na minha mesa, eu quero mel puro. Eu não quero nada além do mel colocado no meio daquele potezinho, daquele vidro. Eu quero só mel. Na igreja do Senhor Jesus, nós queremos apenas a palavra do Senhor Deus. Nós não queremos outra coisa. Nós não queremos opinião. Nós não queremos suposição. Nós não queremos teoria, teologia. Nós não queremos assim credos e pensamentos humanos. Nós queremos a palavra comprovadamente pura de Deus. Amém. Por quê? Quando se adultera e acrescenta outra coisa à palavra de Deus, isso nos torna o quê? Mentirosos. Porque estamos falando coisas e praticando coisas que não estão aqui dentro. Não estão aqui dentro. Nós vamos ver um princípio daqui a pouco importante aqui. Versículo 6. Nada acrescente às palavras dele. Essa ideia aparece em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e 2. Não acrescente nada e não tire nada da palavra de Deus. Obedeça a palavra exatamente como ela está. Você pode dizer, mas Randall, você está lendo o Antigo Testamento. Isso era coisa assim dos judeus.
Sim, eu estou lendo do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento representa a aliança antiga de Moisés. Agora é interessante quando as pessoas querem colocar um instrumento dentro da adoração da igreja, que sempre recorrem ao Antigo Testamento. Mas esse princípio extrapola o Antigo Testamento. Este ensinamento está embutido na própria criação que Deus fez. Por exemplo, você vai no médico, não vai, de vez em quando, por algum problema, e no final o médico vai te receitar alguns medicamentos. Vamos falar 2 medicamentos, vai. E não me pede quais, mas porque eu não vou a médico aí não sei em quanto tempo, não tomo nenhum medicamento assim faz mais do que uma década. Então, eu nem sei quais medicamentos que tenho, qual seria o problema. Vai, 2 medicamentos. Você pega aquela receita, você sai aí do médico e você vai na farmácia. O farmacêutico é autorizado a passar para você 2 medicamentos. E só aqueles 2 que estão escritos na receita. Ele não tem autoridade para te passar outra coisa. Se ele passa, ele está fazendo pela autoridade dele. Agora, eu não sei como é que é aqui em Guarulhos. Em São José dos Campos, aí, nós temos uma farmácia em todas as esquinas. E às vezes mais do que uma. E está pipocando também não só farmácia, mas veterinário aí, de cachorro e animais. A dona Ritinha lá em casa um dia reparou que nós temos tanta farmácia e tanto assim pet dog por aqui, que o joseense aí deve ser doente e carente. Bem falado. É isso mesmo. Mas na farmácia, o farmacêutico aí não tem autoridade própria para acrescentar mais remédio, para te dar mais alguma coisa, além do que... Agora, se ele faz, é porque ele está tomando autoridade. Porque o médico não lhe deu. Ou vamos pensar em outra coisa. Na sua empresa, onde você trabalha, você recebe assim um pedido de produtos aí, uma lista de 5 coisas. E você fica pensando, eu acho que essa empresa aí precisa de não só 5, mas de 7. Então vou enviar e vou mandar assim a conta lá para cobrar 7 coisas. Você vai ouvir uma reclamação daquela empresa. Porque quando eles fizeram lá o pedido de produto, de 5 produtos, eles não tiveram que falar para você agora, nós não queremos produto A, B, C, D, P. Porque todo mundo entende. O que está escrito é somente o que é autorizado. Quando o médico escreve assim, todo mundo entende. Só o que está na receita é o que é autorizado. Não se pode acrescentar. Na empresa, se só tem pedido de 5 produtos, você vai enviar 5 produtos aí para aquela empresa aí. Porque só aqueles 5 aí são autorizados no pedido. Irmãos e irmãs, na Bíblia é a mesma coisa. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, somente aquela coisa que Ele especifica é autorizada. E quando nós começamos a fazer outra coisa além disso, nós estamos assumindo pela nossa própria autoridade humana a responsabilidade perante a Deus por fazer aquilo. Nada acrescente as palavras dele. Mas será que esse princípio está no Novo Testamento também? Está no final da Bíblia. Tanto que você pode abrir lá, Apocalipse. Esse princípio é tão conhecido, mas tão conhecido, que ele aplica o princípio universal
ao livro dele. Apocalipse, capítulo 22. Aparece no final da Bíblia e talvez ocupa lugar estratégico no final da Bíblia por causa disso. Deus tem falado toda a sua vontade para o ser humano. Deus nos tem dado todo o seu mandamento. E agora fechou. E agora o que ele diz para nós? Apocalipse 22, versículo 18. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro de Apocalipse. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Então, vai acrescentar, vai colocar mais coisa, vai acrescentar uma prática, um ensinamento que não se encontra aqui. Vocês sofrerão neste livro aí de Apocalipse. O livro é simbólico, mas ele quer comunicar uma verdade. Quem não obedece a Deus exatamente como Ele nos deu, sofrerá castigo da parte do Senhor. Agora o versículo 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, o céu, a Nova Jerusalém, que são descritas neste livro. Então vamos ficar dentro da palavra de Deus. Vamos fazer somente o que essa palavra nos autoriza a fazer. Vamos falar somente as verdades aqui que a palavra de Deus revela. Porque o mundo religioso está cheio de opiniões e teorias e teologias e ensinamentos humanos. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. E essa fidelidade é definida se nós ficamos dentro da palavra ou não. Vamos fazer que nem Jesus. Em João capítulo 12, Jesus disse: o que eu estou falando para vocês, eu estou falando exatamente aquilo que o meu Pai me mandou dizer e me mandou falar. E o seu mandamento, não opinião humana, não o acréscimo humano. O seu mandamento, João 12, versículo 50, é a vida eterna. Então vamos obedecer esse mandamento. E não mandamento, e não prática, não teoria, não teologia do ser humano. Vamos ficar dentro da palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo em Levítico. Em Levítico. Levítico capítulo 9. Vamos ver um exemplo disso do lado positivo e do lado negativo acontecendo na vida do povo de Israel. Agora lembre-se, o princípio em si é válido por todos os tempos, no Antigo e no Novo, com o povo de Israel e na vida e na adoração da Igreja de Deus. Conhecemos bem na Igreja do Senhor o exemplo de Nadab e Abiú no capítulo 10. Nós precisamos aqui de contexto para entender melhor ainda e apreciar melhor o que acontece no capítulo 10. No capítulo 8, Arão e seus filhos são ordenados ao sacerdócio. Está tudo começando aqui. Eles estão no deserto. Deus revelou o plano dele de como eles precisam adorar a Deus. O tabernáculo, o altar, o sacerdócio, Arão e os filhos, e fazer o sacrifício de animais. No capítulo 8, eles estão sendo
ordenados ou indicados para o seu serviço. No capítulo 9, Arão e seus filhos começam a trabalhar. Pela primeira vez, eles estão fazendo esse serviço que Deus mandou fazer. Por tempo, nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas é muito interessante. Mas existe nesse capítulo uma ênfase que eles fizeram tudo como Deus tinha ordenado. Olha aqui no final do versículo 4. Moisés disse para eles, fazem tudo isso porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então vocês vão fazer tudo que Ele ordena para que vocês possam ter na sua congregação, na sua reunião, a presença de Deus. Olha essa ligação. No final do versículo 7, Moisés fala para Arão para fazer a oferta conforme o Senhor ordenou. Vamos seguir as ordens dele. No final do versículo 10, Arão faz as coisas conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ele está seguindo as suas ordens. Então eles fazem os sacrifícios, o holocausto, eles estão servindo tudo de acordo com as instruções que Deus deixou de acordo, conforme o que Moisés passou para eles. E mais ainda, no final do versículo 21, Arão, mais uma vez, ele faz o seu serviço conforme Moisés tinha ordenado, porque Moisés recebeu da parte do Senhor e passou para Arão e os seus filhos. Agora, no final, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eles foram ordenados de acordo com a palavra de Deus. Começaram seu ministério de acordo com o mandamento de Deus. Eles já começam, fazem os sacrifícios, fazem tudo certo. E o que acontece? Versículo 22. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Terminou o trabalho do sacrifício dele. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Se nós queremos a presença gloriosa e a bênção poderosa do Senhor no nosso meio, irmãos, nós temos que obedecer a palavra do Senhor exatamente como Ele nos mandou. É isso que aconteceu. E qual sinal Deus deu ao povo para indicar a sua presença e a sua aprovação? Versículo 23. 24, isto é. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se, rosto em terra. Que momento maravilhoso! Deus apareceu ao povo. E saiu fogo lá do céu, caiu em cima do altar, consumiu a oferta, e era sinal para o povo, para todos que estavam ali presentes, de que Deus estava aprovando a obediência completa do seu povo. Que maravilha! Só que agora temos que ler o capítulo 10. O irmão na oferta, hoje de manhã, leu no final de Atos, capítulo 4, aquele exemplo maravilhoso assim de Barnabé. Só que em algum momento da leitura do livro de Atos, depois de ler o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, temos que ler o capítulo 5. Em que o homem desobedece. Aqui é a mesma coisa.
Capítulo 5 de Atos, você sabe o que é. Ananias e Safira. Tem uns certos paralelos aqui. Porque tudo acontece no início. Aqui é o início da adoração de Deus no tabernáculo. Em Atos 4 e 5 é o início da igreja. E Deus quer que todos entendam que no início não se brinque com Deus. Levítico 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sim, os mesmos filhos que tinham sido ordenados lá no capítulo 8. Sim, os mesmos filhos que junto com Arão tinham servido no altar, fazendo sacrifícios, que tinham visto assim a presença gloriosa de Deus descer, que tinham visto o fogo do Senhor saiu lá do céu, descendo sobre o altar, consumindo os sacrifícios. Eles viram aí a necessidade da obediência e a presença gloriosa do Senhor que desceu sobre eles em função da sua obediência. Capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Mas Deus não falou que eu não podia fazer isso. Deus não me proibiu. Ele não falou que eu não podia tirar o fogo aí desse lugar. Nós não sabemos nem de onde eles pegaram. Deus não me proibiu de fazer isso. De fato, Ele não proibiu. Mas Ele falou de onde você tinha de pegar o fogo. E de lá você não pegou. E você não tinha autorização de pegar o fogo de outro lugar e colocar no incensário e fazer uma oferta a Deus. Vocês fizeram não pela autoridade de Deus, vocês fizeram pela sua própria autoridade. Agora vamos ler o que acontece, e é a mesmíssima linguagem aqui no versículo 2, que nós já lemos no capítulo 9, versículo 24. A mesma linguagem. Então saiu o fogo da... Só que desta vez, o fogo não caiu em cima do altar. O fogo não foi sinal de aprovação de Deus. O fogo não comunicou ao povo de Israel de que Deus estava assim aprovando e se fazendo presente. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Nadab e Abiú. Ao invés do fogo consumir as ofertas, o fogo consumiu os dois desobedientes. O que ele quer mostrar com isso? No capítulo 9, assim, é 1000 maravilhas. É um momento assim maravilhoso. É um louvor assim da parte do povo, uma alegria imensa. Porque eles obedeceram e Deus mostrou de uma forma poderosa a sua aprovação, saindo um raio da sua presença e consumindo os sacrifícios. Mas agora, eles tomam assim seus incensários pela sua própria autoridade, pegam fogo em lugar não autorizado. Deus falou que não podiam pegar de lá? Não. Não falou. Mas Ele falou de onde pegar. Do altar. E agora Deus quer a sua reprovação. Agora versículo 3. Final do versículo 2. Santo me mostrarei à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio,
porque não tinha o que falar. Não tinha justificativa. Não tinha defesa. Arão sabia melhor do que muita gente hoje em dia que fala assim, mas Deus não proibiu? Me desculpe eu falar, eu não tenho a tendência de falar essas coisas, irmãos, vocês me conhecem bastante tempo. Mas não seja idiota de falar uma coisa dessa perante o Senhor, quando você, pela sua própria autoridade, assume fazer alguma prática ou ensinar algum ensinamento que não está dentro da palavra de Deus. Porque não há justificativa. É isso que o mundo religioso faz. Mas o povo do Senhor, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, temos que ser diferentes. Temos que agir diferente. E nós vamos importar as coisas lá do mundo religioso para fazer aqui que não estão escritos na palavra de Deus. O instrumento de música é apenas o começo. Apenas o começo. Há uma listona de coisas que você podia mencionar que não estão escritos aqui nesse livro. Quer um outro exemplo? E nós já vamos terminar. E na escola dominical nós vamos desenvolver mais a ideia dessa questão da autoridade específica da parte do Senhor. Lembra de Moisés liderando o povo lá no deserto? Ficaram lá 40 anos assim, rodando. Em algum momento o povo reclamou, nós não temos água para beber. O povo reclamava assim demais. Não aprendeu a confiar no Senhor. Um belo dia acordou, não viu água. Vamos morrer. Deus mandou Moisés, pega a sua vara, bata naquela rocha e eu vou providenciar água para o povo. Ele pegou e bateu e jorrou água. E o povo bebeu e ficou satisfeito. Olha. Anos mais tarde, em Números 20, versículos 6 a 12, mesma coisa. O pessoal não aprende nada. Estão lá no deserto. Não estão vendo de repente assim uma aguinha. Não tem bebedouro. Não tem nada. Vamos morrer aqui no deserto. O Senhor diz para Moisés, Moisés, pega a sua vara, vai para aquela rocha e fale à rocha. E vai sair água. Moisés pegou a vara dele, chegou na rocha. E ele fez o que ele tinha feito na outra vez. Ele pegou a vara e ele bateu. 2 vezes. Eu acho que estava frustrado. 2 vezes ele bateu na rocha. Deus tinha falado para ele fazer isso aí anteriormente. Mas não foi isso que Deus falou nesse momento. Ele falou para falar à rocha. E sabe qual foi o castigo de Moisés por ter feito isso? Você e Arão não vão entrar na terra prometida com o povo de Israel quando chegar aquela hora. Porque vocês não me obedeceram, não me glorificaram perante o povo de Israel. Ele, naquele momento, o homem mais humilde do mundo, um momento de orgulho, de arrogância, de chateação, de frustração. Agora, Deus não falou para Moisés para não, reparem nisso, Deus não falou para Moisés para não bater na pedra. Não falou. Moisés podia ter falado, mas o Senhor não me proibiu de bater. Às vezes aí os nossos filhos, né, pequenos aí, né, não falou que eu não podia.
Moisés e Arão também ficaram em silêncio, porque eles sabiam que não havia justificativa pelo que eles fizeram. Eles não eram idiotas. Eles sabiam muito bem o princípio, que é um princípio assim de vida. Não é um princípio teológico, não é um princípio bíblico, é um princípio da vida. A minha esposa me manda para a padaria. Eu quero ver se compra assim 3 pães. Ela gosta de pão de queijo, então pode me comprar um pouco de pão de queijo, né? Se quiser comprar também, né, sei lá, uma outra coisa que eu gosto aí, 3 coisas, vai. Eu vou na padaria, eu volto aí aí eu vejo lá assim, né, uma tortinha, né, de chocolate, mais não sei o quê, e eu compro e eu levo em casa assim, umas 6 coisas. E eu chego lá e falo, por que você trouxe tudo isso? Eu só te pedi para pegar, né, as 3 coisas lá. Quer dizer, como eu sou cabeça assim do lar, né, eu assumi a responsabilidade. Ela nunca me bateu até hoje. Está vendo como esse princípio funciona? Eu mando meu filho aí para, assim, antigamente aí a gente lia um pouco, né, um jornal. Hoje é tudo na internet. Pega aí um jornal aí na banca. Ele vai, ele pega o jornal e ele traz. Muito bem. Mas se ele fosse lá e ele pegava assim, um jornal e depois um gibi e uma revista Veja e ele voltava com tudo isso aí. Filho, eu falei para você só pegar o jornal. Nós entendemos isso. Nós entendemos. E é um princípio que funciona dentro da palavra de Deus também. Deus não tinha que falar tudo que não podia fazer. Se fosse assim, o mundo não continha. Não podia conter assim os livros que Deus teria que escrever para assim nos proibir de todas as coisas proibidas. Pô, faça isso. Pronto, acabou. Mais do que isso, nós nos tornamos mentirosos. Nós nos tornamos desobedientes. Nós ficamos assim, desprezando a palavra do Senhor, que é comprovadamente pura, porque nós adulteramos a palavra de Deus quando nós acrescentamos algo a essa palavra completa, que é a revelação de Deus. Levítico 9, Levítico 10. Aqui é o exemplo de como fazer e ganhar assim, a aprovação de Deus, de ter na nossa congregação, na nossa vida espiritual, a presença gloriosa de Deus. E Levítico 10 é como morrer perante o Senhor. Talvez não queimado assim na hora, mas morrer espiritualmente e eternamente. Porque assim, quando nós acrescentamos algo à palavra dele, nós seremos condenados eternamente. Que possamos evitar esse destino. Porque você ama Jesus. Eu amo Jesus. Então vamos amar a palavra dele, e a verdade dele, e a autoridade dele, respeitando esses limites. Que ele nos abençoe. Amém. Ok, gente, de vez em quando a gente convida alguém para falar sobre alguns assuntos que eu não vou dizer espinhosos, mas são assuntos que às vezes se perguntam. Há 2 meses atrás nós falamos sobre a questão de piercing, tatuagem, coisas assim. Conversamos um pouquinho sobre os princípios bíblicos sobre esse assunto, né? E de vez em quando alguém pergunta, por que a igreja não utiliza instrumento? E eu senti que há um número crescente de irmãos que pensam que é costume. É um costume, a gente não usa instrumento porque a gente é acostumado a usar. E nada melhor do que realmente utilizar a palavra do Senhor para o quê? Para nós sermos assim orientados. Então por isso que o Randall, que tem falado sobre esse assunto, inclusive, graças a Deus não é um problema aqui nosso, mas existem igrejas no Nordeste que estão basicamente dividindo por causa de questões como essa. E nada melhor do que não falarmos a sabedoria humana, mas aquilo que a palavra, os princípios bíblicos ensinam a respeito. Os irmãos no bairro do Urbanova, em São José dos Campos, mandam saudações para vocês. Tivemos a alegria na sexta-feira de ajudar um casal jovem
entrar no reino de Deus, foram batizados aí numa piscina meio friozinha aí, né? Mas sobreviveram. Falei para eles, já ouvi falar de histórias nos Estados Unidos aí que durante o inverno lá, que o pessoal batizava lá no século XIX, às vezes aí, né, do lado de fora, e já tiveram que quebrar gelo para poder entrar na água. Então, falei, por mais fria que seja a piscina, aí não vai chegar nesse ponto não, né? Vindo para cá, eu peguei bastante neblina na estrada. Anos e anos atrás, eu aprendi a palavra garoa quando eu vim para São Paulo. Então, em Minas é chuvisco. Mas aqui nós temos bastante garoa. Então, era aquela mistura, né, de chuvisco e garoa. Então, tinha que maneirar na estrada, vindo para cá. E a Igreja de Deus, em muitos lugares, hoje, está andando sob uma neblina. Uma neblina de dúvidas, uma neblina de doutrinas diversas, uma neblina de falsos ensinamentos. Não somente no Nordeste, mas aqui mesmo dentro do estado de São Paulo. Nós temos congregações que estão se desviando do caminho. Ontem à noite eu conversei com a minha mãe. E perto, assim, da minha cidade lá, tem uma congregação que agora estão, assim, tendo várias reuniões, estão até construindo, é uma congregação muito grande, estão construindo até um lugar separado para as pessoas que querem usar instrumento de música. Então, isso vem com muitas outras coisas aí. Mulheres começam a fazer coisas assim, na frente, liderando aí, né, nas reuniões, e aí por aí vai. E é tudo assim questão desse desrespeito à autoridade da Bíblia e à autoridade de Jesus, que nós vamos mencionar daqui a pouco. Então, assim, tudo uma bola só. O Valdir me pediu o impossível, quando ele me mandou e-mail. Ele tinha uma lista desse tamanho aí, de coisas que ele queria que eu tocasse hoje. E uma das coisas que ele pediu era a história da igreja nos Estados Unidos, né? Lá no século XIX e tal. Não vai ser, assim, possível realmente tocar muito nisso aí. Mas aconteceu o seguinte, tinha basicamente duas questões que dividiram a igreja do século XIX para XX. A divisão oficial veio em 1906, com o censo americano. E foram duas questões, basicamente. O instrumento de música que foi introduzido na adoração das igrejas, muitas e muitas vezes aí por força. E também a sociedade missionária. E as duas coisas aí vêm aí do mesmo problema. Aquela falta de respeito pelos limites da palavra de Deus. Querendo acrescentar e colocar mais coisa, e olha só, querendo ser como o mundo religioso ao redor. Então, assim, lá eles estão alcançando mais as pessoas fazendo isso, fazendo aquilo. Então, vamos fazer aqui também. Esse era o problema de Israel lá no Antigo Testamento. Eles queriam rei, por quê? Porque as nações ao redor tinham reis. E Israel queria ser como as nações. Então, hoje em dia, a igreja vai correndo atrás assim das coisas populares no mundo religioso. Então, temos que resistir isso ao máximo. Eu tenho aqui, nós vamos até que horas? 11h30? Então, eu tenho 35 minutos para falar de 5 princípios básicos nessa questão aí, envolvida aí com a ideia do instrumento de música, ou a rejeição do instrumento na adoração de Deus. Eu vou ler 2 passagens aqui, para que ninguém fale que eu não toquei especificamente na música da igreja, tá? Porque, como você já viu, as questões são mais profundas do que vamos tocar um violão ou não. Por trás dessa decisão, são várias e várias questões assim
profundas que atingem toda a igreja de Deus. Agora, hoje eu não vou abrir para pergunta aqui na escola dominical, tá? Porque eu estou meio separado de você, eu sou ruim de ouvido. Você falou alguma coisa? Não. E eu tenho muito material em pouco tempo. Então eu vou só falando aí. Então, por favor, eu espero que todo mundo tomou bastante café para ficar acordado aí, né? De eu falar tanto aqui. Efésios capítulo 5, por favor. Efésios capítulo 5. Vamos reparar aqui a conexão entre compreender qual é a vontade do Senhor e a nossa maneira de adorar a Deus. Efésios 5, estou lendo aqui na NVI, a partir do versículo 15 até o 21. 15 a 21. Paulo diz assim para os Efésios: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Faz uma diferença. É importante para Deus. Faz toda a diferença, assim, na sua vida espiritual. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, segunda vez que ele fala isso, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Agora, esse procurar não é uma procura assim que fica frustrada, não. É uma procura que tem como realmente averiguar e acertar e entender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Libertinagem é fazer o que você quer. Você escolhe. Porque uma vez que você abre a porta, entra tudo. Entra tudo. Então, é uma questão dessa autoridade. Então, temos que resistir esse vício de ter a aprovação das outras pessoas. Queremos ser amados. Né? E nós queremos o amor do mundo religioso. Não podemos. Temos também um vício, e a nossa cultura incentiva isso. Toda a mídia incentiva isso, a internet, o Facebook, só quer colocar aí uns vídeos para você chorar, para provocar a emoção. Então, nós vivemos no mundo de hoje um vício da emoção. E o que nós mais queremos nas nossas reuniões é emoção. Na hora que você começa a ir nessa linha, não tem aonde parar. Então, vamos tirar os vícios das nossas vidas em Cristo, para que a gente não desrespeita a palavra de Deus. Não se embriaguem com vinho ou com qualquer outra coisa que nos leva a perder a nossa noção do que diz a palavra de Deus. Como é que tem que ser o nosso serviço, o nosso culto a Deus? Romanos 12, versículo 2. Temos que ter um culto ou um serviço racional. Ou, dependendo da tradução, espiritual, não emocional. Vai ler em Gênesis capítulo 12 e vai ver o quanto que a Bíblia não enfatiza a emoção. Nós gostamos de enfeitar as coisas. Gênesis 20, eu falei 12, Gênesis 20 é a oferta que Abraão faz do seu filho, colocando ele lá no altar. Agora, nós ficamos pensando, mas como ele deve assim, ter sentido assim, aflito, amarrando o seu próprio filho, sabendo que lá na montanha ele ia sacrificar, e nós ficamos assim, Vai ler o texto, é um texto frio. Frio. No sentido emocional. Ele deveria ter sentido, tinha que sentir. Qualquer pai ia sentir isso. E mais ainda, o filho da promessa. Mas vai ler aquele relato aí, não tem nada de emoção.
É ordem de Deus. O Abraão levanta cedo, na outra manhã, prepara as coisas, leva o filho. É um relato assim de tudo que acontece, menos o que está passando assim no interior dele. Porque no final das contas, irmãos, não importa o que eu estou sentindo, importa o que eu estou fazendo em termos da vontade de Deus. Então, boa parte dessa tendência de querer colocar um instrumento de música dentro das nossas adorações e N outras coisas, é porque nós somos viciados. Se não no vinho, na aprovação do mundo religioso. Ou em ter mais emoção. Eu não sei sobre a prática de vocês aqui, né? Eu acho que vocês não fazem isso. Mas eu já vi lugares aí em que os homens que estão aqui na frente estão lá instigando mais assim, mais gritaria, mais movimento, mais assim, um nível de som mais alto. Vamos assim ficar mais animados, irmãos. Nós não precisamos ficar mais animados. Nós precisamos ficar mais dedicados, mais entendidos, mais assim severos aí com os nossos erros e mais abertos a fazer a vontade de Deus. Não precisamos da emoção. Quando nós obedecemos, aí a emoção vai lá atrás, vai acompanhar. Mas vamos não colocar o carro na frente dos bois. Porque se deixarmos a emoção dirigir o nosso ensinamento e a nossa prática, olha, nós vamos para precipício abaixo. Nós vamos errar e errar feio. 5 coisas aqui. Primeiro, um princípio básico aí para nós ficarmos com o cântico só, no momento da adoração. É porque existe na Bíblia e no Novo Testamento um modelo a ser seguido. Um padrão que nós temos que seguir. Ou como Romanos, capítulo 6, versículo 17 diz, uma forma de doutrina. Tá assim. E você não mexe com aquela forma. Ou se você quer usar a palavra fórmula, pode ser também. E ele diz o quê? Nós fizemos o quê? Nós obedecemos. Nós obedecemos esta forma, o modelo de ensinamento. E por meio dessa obediência, ele diz o quê? Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós nos tornamos, por meio da obediência a esta forma, o modelo de ensinamento, nos tornamos escravos da justiça. Então, nós nos separamos do pecado, nós temos o perdão de Deus, nós temos a possibilidade de uma vida com Deus, uma vida com Jesus. Por quê? Porque nós estamos respeitando e obedecendo a este modelo que existe e tem que ser respeitado. Em 2 Timóteo 1, versículo 13, Paulo escreve para seu filho na fé, para dizer que existe um padrão. Retenha com fé e amor. É por isso que eu comecei hoje falando sobre amor. Para ninguém pensar que nós somos assim muito frios, que nós não temos amor pelas pessoas, que nós não temos amor a Deus, que nós estamos assim muito fechados. Não. O amor a Deus e o amor a Jesus significa que nós vamos respeitar aquilo que Ele fala. Sem esse respeito, não há amor. Na verdade, é puro egoísmo e arrogância da parte de quem quer mudar as coisas de Deus. Esse pessoal tem uma linguagem toda assim, de amor, misericórdia, graça de Deus. Adoro falar da graça de Deus, mas na sua prática e na sua atitude para com os irmãos, não existe nada de amor, nem de graça, nem de misericórdia. Porque o pessoal é bravo, o pessoal é ferrenho, o pessoal, quando você abre um pouco para ver para dentro, é uma podridão total dessas pessoas. Então, vamos não nos enganar com um papo falso da parte desse pessoal. Então ele diz, 2 Timóteo 1, versículo 13, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim.
um modelo. Uma só fé, lembra? Efésios capítulo 4. São 7 itens, 7 verdades lá. Uma só fé. Fé na palavra, assim, a palavra usada no Novo Testamento, tem 2 aspectos. Tem um aspecto subjetivo. A minha fé é a sua fé. Eu acredito em Deus. Isso é o aspecto subjetivo. Mas existe também a fé em que naquilo em que nós acreditamos. Então, acaba sendo um sinônimo, e é usado dessa forma em Efésios capítulo 4, um sinônimo aí da doutrina, do ensinamento, da verdade. É aquele corpo de ensinamentos do que consiste aí o cristianismo. Então, uma só fé. Ou, como as pessoas dizem, eu não gosto muito da palavra, mas como as pessoas gostam de falar, uma só crença. Qual é a sua crença? A minha crença, né, é o que Jesus ensina no Novo Testamento, na Bíblia, aí só. Nós não vamos além daquilo. Batizamos esse casal aí na sexta-feira, eles nos encontraram aí pela internet. Casal assim maravilhoso, né, assim, eles nos animam muito. Ficamos indo na casa deles durante umas 6 semanas, e ele nos achou pela internet, e a frase dele que ele gosta de usar é uma boa frase. Ele falou: nós estamos procurando uma igreja que se reúne em nome de Jesus. Sabe o que significa em nome de Jesus? Na Bíblia, em Colossenses, por exemplo, eu nem cheguei a Colossenses para ler ainda, a passagem paralela a respeito, assim, né, da música. Mas olha aqui, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. É o que Cristo traz à nossa vida, que determina o que devemos e não devemos fazer. O que devemos e não devemos sentir. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que significa em nome de? Significa pela autoridade dele. Fazer algo em nome dele é fazer algo que ele autoriza, nos autoriza a fazer ou a falar. É isso. Agora repare aqui, o que nós fazemos aí com nossos cânticos. São esses 2 textos em Efésios e Colossenses que são os principais. São os principais. Eu acho que eu não terminei de ler aí em Efésios, né? Não terminei, então. Eu fiquei empolgado aqui com coisa aí. Em Efésios, então deixa eu voltar lá. Versículo 19 agora. Agora, a frase principal está no versículo 18. Deixem-se encher pelo Espírito. Paulo não nos deixa assim, a esmo, sem saber o que significa, ou como nos deixar encher pelo Espírito. Como fazemos isso? A partir do versículo 19, ele nos explica como fazer isso. E louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vamos fazer alguma coisa em nome dele, temos que fazer porque ele nos manda. Se fazemos coisa em nossa vida espiritual, em nossas reuniões, que não estão em nome dele, nós não estamos fazendo aí pela autoridade dele, estamos fazendo pela nossa própria autoridade. Agora, nos 2 trechos aqui, qual é a tônica? Qual é o ponto maior? O que fazemos com nossos cânticos? Nós ensinamos. Principalmente, o cântico serve como mais um meio de instruir a congregação na palavra de Deus.
E eu fico assim, batendo numa tecla com os irmãos aí em todos os lugares aí. Nós pegamos isso do mundo religioso. Agora é a hora do louvor. As pessoas estão falando louvor, querem falar cântico. Olha, o cântico é mais do que louvor. Inclui louvor? Com certeza. Mas o cântico, aqui em Efésios e Colossenses, é principalmente edificação mútua, é instrução espiritual, é ensinamento das verdades de Deus. Da mesma forma como a escola dominical, a pregação, a leitura da palavra, o cântico serve para nos ajudar a entender qual é a vontade do Senhor. Então, irmãos, vamos parar de chamar os cânticos de louvor, porque nem todo cântico é louvor, e nem todo louvor é cântico. Nós não louvamos a Deus pela oração? Lógico. Então, por que nós chamamos o momento do cântico de louvor? Porque nós estamos escutando o mundo. É isso. Está vindo direto aí do mundo religioso aí. Esse vocabulário aí errado, em termos assim da palavra. Nós pensamos, irmãos, que nós podemos assim ficar escutando as coisas do mundo religioso, assistindo assim as suas aulas e pregações e vídeos, não sei o quê, e a gente tem assim noção de como separar bem as coisas. Nem sempre. Esse é apenas um pequeno exemplo disso. Porque essa ideia de chamar cântico só de louvor veio de lá. Não é bíblico. Então vamos acabar com a linguagem não bíblica no nosso meio. Bom, nosso assunto aqui é primeiro, e meu tempo está correndo aqui, eu estou olhando. Primeiro existe uma verdade. Porque havia tantos problemas lá em Corinto, tanta divisão, tanto ensinamento falso, tanta imoralidade, que as correções de Paulo nos abrem uma perspectiva maravilhosa. Eu vou ler apenas uma passagem aqui, em que ele vai falar o seguinte aí. Ele ataca assim, me entenda como eu quero falar. Ele tenta corrigir os coríntios falando, sabe o que vocês são? Vocês são arrogantes. Vocês são egoístas. Porque vocês acham que vocês podem fazer as coisas aí do seu jeito, sem atentar para a unidade das congregações em todo lugar. Veja só isso. Capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 17. Paulo diz assim aos coríntios: por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus. E é uma maneira de viver que eles deviam imitar. De acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. E, irmãos, se eu ensino, Paulo falando aqui para os coríntios, a mesma coisa, por toda parte, em todas as congregações, quem são vocês? Ele até fala isso aí mais cedo aqui, nessa passagem, aqui nesse capítulo. Quem são vocês para mudar as coisas? O evangelho começou com vocês, então vocês têm o privilégio de mudar as coisas? Ele é bem assim, sarcástico aqui, com os coríntios. Não, o evangelho pertence ao Senhor Jesus Cristo. E vocês estão se desviando dessas verdades. E eu estou ensinando a mesmíssima coisa em todo lugar, em toda congregação, e vocês estão se desviando desse ensinamento. Olha aqui mais uma vez aí no capítulo 4, versículo 6. Vou aproveitar que, já que você está nesse trecho. Problema aí, primeiro problema que ele ataca aqui é a divisão por meio de exaltar as pessoas. Pedro, o próprio Paulo, né, Apolo. E sabe o que ele diz aí? Eu quero que vocês aprendam aí comigo e com Apolo aí, não fazer essas coisas. E o que significa? E na língua original, existe assim uma coisa gramatical que dá a entender que o que vem a seguir é um tipo de ditado, é um refrão, é uma frase usada pelos cristãos assim por todo lado. E qual que é? Não
ultrapassem o que está escrito. Está aí, ó. Está escrito, nós precisamos ressaltar a quem? O Senhor Jesus Cristo. Os homens quem são? Nada mais são do que servos do Senhor. Não importa que são presbíteros, evangelistas, missionários, somos todos iguais perante o Senhor. Ninguém merece exaltação. Não ultrapassem o que está escrito. Quando você ultrapassa, você fere a unidade da igreja do Senhor, para começar. E o seu próprio relacionamento com Deus. Não ultrapasse o que está escrito. Então existe mesmo essa forma de doutrina, esse modelo de sã doutrina sobre o que a Bíblia fala. Segundo, eu vou pulando aqui umas coisas aí, né, para conseguir terminar aqui a tempo. Segundo, além do princípio básico, do modelo de sã doutrina, da forma de ensinamento, precisamos entender a diferença das alianças. As diferenças das alianças. Sempre que o mundo religioso quer colocar, ou alguém dentro do nosso meio, quer colocar um instrumento na igreja, recorre ao Antigo Testamento. Mas lá tinha música. Né? Lá em Salmos, né, tinha um monte de instrumentos. E só porque tinha lá, porque esses instrumentos estavam associados à adoração do templo. Agora, se você vai pegar uma parte, você é obrigado, Paulo diz aí, você quer celebrar uma coisa lá da lei, você é obrigado a fazer toda a lei. Então, se você quer pegar uma parte da adoração lá no templo, traz também o sacerdócio arônico. Traz também o sacrifício de animais. Traz também o templo lá em Jerusalém. Por que não? Porque quando você pega uma parte daquela adoração dos judeus no templo, você é obrigado a pegar tudo. Então seja coerente. Essa é a questão. Ontem mesmo, eu quase abandonei o Twitter, mas ontem eu estava olhando lá a minha linha lá do tempo, lá no Twitter, e tinha um senhor famoso, eu acho, aí que estava palestrando lá num evento enorme nos Estados Unidos, aí, entre assim, né, um grupo religioso lá. Eu vi alguém assim colocando os tweets, né, da palestra dele. A música na igreja é uma porta especial para a emoção. Me mostra isso. É por isso que você vai usar música dentro da sua reunião? Cadê o texto? Depois eu vi o texto. Sabe para onde foi? Êxodo. Espera aí. Mas eu achei que nós somos igreja de Deus. Por que você está correndo lá para Êxodo? Para provar uma prática nossa que não aparece no Novo Testamento. Está vendo essa confusão? Porque, irmãos, o mundo religioso faz o que ele quer fazer. E a Bíblia é só justificativa. Ele vai pegando pedaços para justificar as suas práticas. Nós vamos ser como eles ou nós vamos fazer diferentes? Essa é a questão. Então, temos que entender a diferença entre as alianças. Jesus cumpriu assim a velha lei. Tanto que em Hebreus capítulo 7, eu vou mencionar isso mais tarde, aí, Jesus não podia ser um sumo sacerdote aí se fosse a aliança antiga. Porque ele não era da tribo de Levi. Para ser sacerdote, você tem que ser da tribo de Levi. Lembra quando Jeroboão começou o culto dele lá dos bezerros lá de ouro, quando se separou lá o reino? Ele começou a colocar pessoas aí da sua escolha. Você quer ser um sacerdote? Eu te pago bem, tá? Porque ele não queria que o seu povo fosse lá para Jerusalém e de repente eles iam manter esse laço e ele ia perder o reino dele. Ele era interesseiro.
E pode ver, quando as pessoas assim, vão se desviando da palavra de Deus, existem interesses. Existem interesses. Então, há uma diferença de aliança. Tinha que haver uma mudança de aliança totalmente para que Jesus pudesse servir como sumo sacerdote aí nosso na aliança nova. Então, quando alguém fica correndo lá para o Antigo Testamento, você diz, opa, calma. Você é judeu? Eu não sou. E mesmo sendo judeu, a gente vive desse lado da cruz. Vamos ver o que tem no Novo Testamento. É no Novo Testamento que é o nosso modelo de como fazer as coisas. Então, não fique assim pegando emprestado coisa lá de Moisés para nosso dia de hoje. Por exemplo, Marcos capítulo 7. Quem aqui gosta de um bom churrasco? Ontem à noite em casa aí, eu comi lá uns biscoitos aí da Vicky, e uns ovos aí, e bacon. Bom mesmo. Mas se nós vamos para o Antigo Testamento, nós não podíamos comer o bacon. Não somos abençoados hoje, né? Para poder comer o bacon. Em Marcos capítulo 7, lembra aquela conversa aí, assim, Jesus com os judeus, e eles falando assim, criticando Jesus aí sobre o que ia comer, não sei o que. Jesus diz, gente, não é o que entra que torna você impuro, mas é o que sai. Ele queria dizer, são as palavras que você usa que tornam você impuro, porque é do coração que sai todo tipo de pecado. E Marcos diz, desta forma, Jesus declarou puros todos os alimentos. Como que ele podia fazer isso? Porque ele instituiu uma nova aliança. As regras e os mandamentos e as práticas do povo de Israel daquela época já não se aplicam para nós hoje. Porque a igreja é uma entidade espiritual. E nós queremos voltar. O instrumento tem uma capacidade enorme, sim, de provocar emoções. E este não é o objetivo do Senhor Jesus Cristo na sua igreja. Somente o cântico falado é que tem condições de instruir e edificar pela compreensão das verdades de Deus. E é por isso, irmãos, que nós temos cântico na igreja do Senhor e não instrumento. Porque o instrumento não tem capacidade nenhuma de edificar e instruir, e encorajar o coração assim e a mente. Não tem. E é por isso que o instrumento, não tem espaço na igreja do Senhor. Esse é o nosso problema quando nós chamamos aí os cânticos aí de louvor. Porque o cântico não é principalmente louvor, o cântico é principalmente ensino. Por esse modo aí, abrimos a porta mais um pouquinho para deixar entrar o instrumento no nosso meio, mas é tudo louvor. Não é louvor. O instrumento aí não tem capacidade de expressar ideias. E na igreja de Deus, isso é o principal. Número 3. Além de falar sobre o modelo de sã doutrina e também a diferença das alianças, precisamos ver, e já vimos isso aí, sobre a natureza da autoridade. Natureza da autoridade. Eu vou a uma passagem aqui. Eu sei que está todo mundo já com fome para o almoço. Eu já falei em carne, bacon, churrasco. Então me perdoe, eu não devia ter falado isso, né? Aí, vou a uma passagem aqui, em Hebreus capítulo 7. Nós vamos ver esse princípio funcionando assim, de uma forma maravilhosa.
maravilhosa. Hebreus capítulo 7. Vou ler a partir do versículo 11. Versículo 11 de Hebreus 7. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que era assim, estava fora da aliança mosaica. Ele está fazendo aqui uma comparação. E não de Arão. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas, pertencia, está falando aqui de Jesus, pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Ninguém da tribo de Judá serviu aí como sacerdote, até os dias de hoje, em toda a história de Israel. Ninguém. Como Jesus vai conseguir isso então? Versículo 14. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende, não de Levi, mas de Judá. E olha só essa frase. Tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Existe uma proibição. Homens da tribo de Judá são proibidos de servir como sacerdotes no templo. Alguém procura para mim. E mostra na Bíblia. Onde é que está? Prova para mim. Não está. Então alguém da tribo de Judá podia servir. Não pode. Por quê? Porque não é autorizado. Para aquela ideia, para aquele conceito, para aquela verdade que nós falamos aí durante o sermão. O que disse a Bíblia? O que disse o Senhor? Os sacerdotes têm que vir da tribo de Levi. Quantas tribos? 12. Ele especificou uma, e apenas uma, tribo para servir como sacerdote. Entende-se muito bem. Para quem tem um pingo assim, de raciocínio, que as outras 11 tribos são proibidas de servir como sacerdote na aliança mosaica e na adoração do templo. Porque Moisés não falou nada sobre ele, não. Então, se ele não falou nada, não pode. Está vendo como isso funciona aí nos dias de hoje? Mas a Bíblia não proíbe assim o uso do instrumento. Me mostra na Bíblia. Eu não tenho que mostrar nada da Bíblia. Eu tenho que mostrar para você o que nós devemos fazer. Então a Bíblia disse o quê? Em todo o Novo Testamento. Não há nenhum mandamento, nenhum exemplo, nenhuma ideia, nenhuma assim coisa nas entrelinhas que dá a entender que havia possibilidade de usar instrumento de música na adoração da igreja. É um silêncio total. Agora a minha pergunta é, me mostra onde você tem autorização de introduzir na adoração da igreja um instrumento de música. Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Onde está? Mas lá em Salmos, Não. Novo Testamento. Aliança de Jesus. Adoração da igreja aqui na terra. Mas lá em Apocalipse. Apocalipse é um livro simbólico. E aquelas harpas lá são harpas lá no céu. Se você quer chegar no céu para tocar uma harpa um dia, se é que tem lá, aí, obedeça ao Senhor hoje, naquilo que Ele diz. Vamos ficar dentro da palavra de Deus nessa questão. Hebreus 7 mostra como esse princípio funciona, até no sentido espiritual.
Se não fala nada, é proibido. Ah, mas nós temos prédios, né, em que nós reunimos. Sim, porque nós temos mandamento de nos reunir. E embutido naquele mandamento de nos reunir, você vai reunir aonde? Tem que ter um lugar. Então está implícito. Temos que ter um lugar. No Aba Nova, nós resolvemos fazer nas casas. Aqui vocês têm um prédio próprio. Lá em São José também, no Esplanada, lá em Taubaté, eles alugaram um salão. Estão se reunindo? Sim. Então, local está implícito no mandamento. Vai todo mundo pregando o Evangelho. Não disse que você pode pegar o avião, não. Viu? Onde está na Bíblia aí? Você vai viajar de avião. Ele me mandou pregar, não mandou? Mandou. Tem que chegar de alguma forma, não tem? É. Então, está implícito. Está implícito. Lá em Belo Horizonte, aí, quando a gente morava lá, entraram 2 pessoas aí, vestidas assim de barba, cabelo comprido e túnica, como eles imaginavam que Jesus usava naquela época. Faziam isso por quê? Nós queríamos fazer tudo como Jesus fazia naquela época. Sandália no pé. Como é que vocês chegaram até aqui? Vocês viram aí de burrinho? Vocês viram a pé? Eles chegaram ou de carro, ou de metrô, ou de ônibus. Ah, mas cadê a sua autorização aí para você andar de ônibus? Quando ele manda assim, e olha a sabedoria de Deus. Quando Deus manda para ir, nós não estamos restritos assim aos meios de transporte do primeiro século. Se a gente pega avião, pega carro, pega ônibus, coisa assim, está implícito, está embutido no mandamento. De você usar aquilo que você precisa para poder cumprir aquela ordem do Senhor Jesus. Então tem que ver um nível de especificação da coisa. Agora, que tipo de música? Se ele tivesse falado, faça música na igreja, tem 2 tipos. Bom, agora é 3. Né? A voz, o instrumento, agora temos digital, né? Pode pensar que é instrumento também. Se ele tivesse falado assim, faça música, podíamos usar qualquer opção ou mistura lá para fazer a música dentro da igreja, mas ele não falou. Ele falou de uma forma bem específica. Cantem. E em lugar nenhum ele falou, toquem um instrumento de música. Está mais do que claro. E essa questão da natureza da autoridade leva ao 4 ponto. E já estou terminando aqui. Já passei a hora um pouquinho. Segura as pontas aí. Já vamos terminar. Questão da autoridade chega diretamente à pessoa de Jesus. Jesus é Senhor. É ou não é? Ele é. Então, se Jesus é Senhor, quem manda nas coisas na igreja? Ele ou algum ser humano? Ele que manda. E lembra que Jesus falou em Mateus 7, versículo 21? Nem todo aquele que me chama, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então não é da boca para fora. Não é só porque nós chamamos Jesus de Senhor. O mundo religioso adora essa frase. Oh, Jesus é Senhor. Mas olha como não praticam. Não praticam o senhorio de Jesus na sua vida, porque fazem o que bem entender. Se nós vamos ser diferentes, irmãos, temos que ter Jesus como Senhor e viver embaixo do senhorio dele, obedecendo a ele e não fazendo mais nenhuma coisa. Quando nós aprovamos ou adotamos o instrumento na igreja, acontecem pelo menos 3 coisas. Eu vou só mencionar. Primeiro, nós comprometemos a autoridade bíblica específica. E quando você dá uma quebra naquela autoridade, você abre a porta para outras coisas. Porque se você vive com a ideia de que se a Bíblia não proíbe, é permitido,
Então tudo é permitido. Eu tenho uma revista aí evangélica assim de 20, 25 anos atrás, acadêmica, teológica. E o autor bate aí firme na questão da autoridade, porque ele pegou, né, isso briga entre evangélico e católico, tá? Então, nós não temos nada a ver com isso. Mas o católico estava defendendo a veneração de Maria, sabe por quê? Porque a Bíblia não proíbe. Então ele falou, é melhor ir além, assim, na veneração e na glorificação de Maria, do que ficar aquém, porque a Bíblia não proíbe. O autor do artigo lá estava assim, era só uma coisa assim de acordo com a ideia dele, e não com a ideia do outro. Na hora que nós falamos aí que a Bíblia não proíbe, que é permitido, pode tudo. Pode tudo. Segundo, quando se adota, se aprova o instrumento, não existe mais nada, irmãos, que nos distingue do mundo religioso em geral. Porque é assim que vive o mundo religioso. Eles colocam aquilo que eles acham que é interessante, conveniente, o que mais chama as pessoas. Mas nós somos atrelados, se você quer pensar assim, acorrentados à prática da palavra de Deus e mais nada, mais nada. E é essa assim, corrente, essa prisão que nos liberta. Terceiro, quando se adota ou se aprova o instrumento, não agimos pela fé. Não agimos pela fé. Por quê? Porque a fé se baseia na palavra de Cristo. Romanos 10, isto é, versículo 17. Consequentemente, a fé vem como? A fé é aprovada por Deus. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Pela palavra de Cristo. Algo que sai fora da palavra de Cristo não é pela fé. É pela opinião. É pela própria pessoa. E Paulo diz em Romanos 14, versículo 23, tudo que não provém da fé é pecado. Então, se você ensina ou pratica coisa que você não tem base bíblica para praticar, está pecando. E Hebreus 11, versículo 6 diz o quê? Sem fé, sem a fé fundamentada em ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Eu amo a Jesus. Eu creio que vocês amam a Jesus. Para mim é um privilégio estar aqui. Porque como o Valdir disse aí, esse problema não está em vocês hoje. Mas nós precisamos a cada dia enfatizar essas verdades, porque em algum momento alguém vai propor alguma coisa fora da palavra de Deus. E nós precisamos ter, no bom sentido, precisamos ter argumento, precisamos ter base, precisamos estar dentro da palavra e precisamos brecar qualquer desvio ou inovação ou avanço que vai além. E assim vamos amar uns aos outros. Que Deus abençoe. Amém.